Saudações, meus amigos, Igor Meloto aqui, hoje pra sambar na cara dos inimigos, pra fazer aquela festa com a cara deles no chão. Brincadeira, galera, gosto muito dos haters, não quero mal de vocês, fiquem tranquilos aí, mas eu preciso tocar naquele assunto de novo, sobre a Virna Jandiroba contra a Tatiana Suárez, a notícia que eu dei ontem. Eu dei esse furo, olha o furo que eu dei, galera, que a Tatiana Suárez estava fora da luta contra a Virna Jandiroba, que ia rolar no UFC 310, né? 7 de dezembro, caiu, e não é o Vasco, caiu a luta e não vai mais acontecer, porque, segundo a minha fonte que me passou, tá, que essa fonte recebeu essa informação do próprio UFC, a luta estava cancelada porque a Tatiana estava machucada. Eu recebi a fonte recebeu essa informação e me passou. É uma fonte confiável, uma fonte que eu já vinha há muito tempo já recebendo informações desta fonte, tem muita credibilidade, enfim. Não vou entrar em detalhes sobre isso por motivos óbvios. E só que o que aconteceu? A Tatiana, galera. Primeiro é o seguinte, vamos cronologicamente, tá? O Demon Martin, jornalista muito respeitado do site MMA Fighting, postou o seguinte: notícias difíceis. Isso foi quando? Isso foi, deixa eu ver aqui a questão do horário, ó, 30 minutos, tá? Um pouco menos de 30 minutos depois que eu postei a informação, o Demon Martin do site MMA Fighting, jornalista com muita credibilidade, trabalha no ramo aí desde 2003, disse: Tatiana Suárez está fora de sua próxima luta contra a Virna Jandiroba. História chegando no MMA Fighting, primeiramente relatado por MMA Meloto. Fontes disseram ao MMA Fighting na segunda-feira que a Suárez está lidando com um problema de saúde que a impedirá de competir em dezembro no que era esperado para ser uma luta de... Enfim, MMA Meloto foi o primeiro a relatar a notícia. Então assim, ó, também chancelando o que eu disse sobre estar fora, tá? Aí nós temos que ver depois a causa, mas tá fora. O MMA Junk, quando fez a notícia também, né, por parte do Nolan King, aqui é uma atualização dessa notícia, tá? Não consigo mais ver como ela era originalmente. Ele já colocou que a Tatiana Suárez estava contestando esses relatos, essa informação. E aqui ele coloca mais detalhes, né? A usuária do XM... Opa, pera aí, calma aí, rapaz. Relatou na segunda-feira que Suárez sofreu uma lesão que a forçou sair da luta do UFC 310. Uma pessoa com conhecimento da situação posteriormente confirmou a notícia ao MMA Junk. Eles têm as fontes deles lá também. Só que aí o que acontece? A Suárez, a Tatiana, não é o Suárez do Grêmio, nem tá mais no Grêmio, né? Respondeu a uma publicação na conta X-Women's MMA Rankings, que é um site, aliás, uma página muito, muito boa de MMA feminino, que eles repassaram essa notícia e a Tatiana foi lá e comentou. Agora ela apagou tudo, né? Ela comentou na hora lá, contestando a lesão e perguntando quem que falou sobre isso, né? E eu acho que ainda tá lá, mas no Twitter ela apagou muita coisa. Deixa eu ver aqui. Não, ó, aqui ela apagou. Tá, isso foi no Twitter, não foi no Instagram. Mas a Tatiana falou o seguinte: eu não me machuquei. Estou curioso para saber onde você ouviu isso. Por que você colocaria isso aí? Disse a Suárez naquele momento. Então isso começou a levantar dúvidas, né? E realmente, eu entendo, óbvio, né? A própria lutadora tá dizendo que não tá lesionada. Treinou hoje, né? Ontem, no caso. Olha a foto que ela postou, né? Inclusive, eu acho que foi pra chancelar isso, né? Já que começou o burburinho. Duas sessões de sparrings hoje, né? Segunda-feira. Foi o que ela postou. Ela tá ali com a equipe dela. E é isso aí. E aí, tem algumas coisas aqui, ó, que ela foi interagindo com os fãs, né? O cara que perguntou, ó, pra ela: o que aconteceu? E ela: nada aconteceu. Aqui o outro aqui, ó: tens alguns inimigos por aí a inventar mentiras sobre ti. Aí ela: correto, certo? Enfim, foi falando lá, né, que não tinha nada demais, que não aconteceu nada, negando a minha versão, né? E eu compreendo, tá no direito dela, mas alguém tá errado nessa história, alguém tá errado. Enfim, aí no Twitter eu não consigo mais ver nada, ó, que ela postou. Tipo, o Jason Helgonf, que também é um jornalista aí, esse não muito conhecido, mas que atua já há um bom tempo no MMA, eu gosto muito dos tweets dele. Ele falou, ó: Tatiana Suárez apagou o seu tweet anterior sobre não ter se machucado. Pelas minhas fontes, parece que ela desistiu da luta. O Jason também dizendo a mesma coisa aí, que ela não vai mais lutar. Aí aqui, ó, olhando os posts dela no Twitter, ela postou a mesma coisa, né, que lá no Instagram, mas os comentários é que ela apagou boa parte. Infelizmente a gente não consegue mais ver alguns comentários que ela fez, que eu poderia até ver se ela tinha negado que a luta foi cancelada ou não. Agora eu já não tenho certeza se ela negou só que estava lesionada ou se a luta também foi cancelada. E aí o seguinte, galera, a minha fonte, né, assim como a Virna Jandiroba, reiteraram isso, né? Disseram, ó, a luta tá cancelada, a Virna inclusive chegou a desafiar aí
Zhang Weili, né, pra disputar o cinturão, mas confirmaram aquela que é a principal informação que eu dei, que a luta não ia mais acontecer no UFC 310. Aí o motivo, aí esse é o problema da questão aí. Quem é que tá falando a verdade e quem é que não tá falando a verdade? A gente pode fazer leituras, tentar entender o que aconteceu. Eu tenho uma teoria, tá? Eu tenho uma teoria, mas eu não tenho certeza, então não vou falar aqui porque pode ser um problema. Mas convenhamos, né? Essa luta entre a Virna e a Tatiana Suárez, pra mim, não tinha muito sentido. Uma das duas tinha que disputar o cinturão já, né? Essa luta ia queimar uma contender inédita pra campeã. Então, não tô comemorando aqui o cancelamento, né? Mas eu acho que faz mais sentido a coisa ir por outro caminho, mesmo que a Tatiana dispute o cinturão antes da Virna. Mas acho que é o caminho mais adequado. Só que o Damon Martin, aqui já entrando na questão da Zhang Weili, ele conversou com um empresário da Tatiana Suárez há um tempo atrás, algumas semanas atrás, perguntando por que a luta contra a Virna foi casada ao invés do title shot, e o empresário disse que ele ouviu que a Zhang Weili estava querendo lutar pelo cinturão dos pesos moscas na sua próxima luta. Então, aí tá o indício do porquê que a luta da Virna foi casada com a Tatiana. Agora, do porquê que a luta não vai mais acontecer, isso a gente vai ter que aguardar para tentar entender qual que é a situação mais lamentável aqui, né? A galera ficou aí pistola comigo à toa, cara. À toa, né? Alguns aí me dizendo que eu tinha que me retratar, que eu tinha que checar minhas fontes. Teve o rapaz ali que falou, ó, irresponsabilidade absoluta, né? E, cara, isso que é da imprensa também, né? Então eu fico pensando assim, pô, por que não apoia também os colegas, né, da mesma função, assim, né? Teve gente me bloqueando também, teve gente dizendo que fake news, não sei o que, enfim. O que eu recebi foi isso, galera. E o fato é que parte daquilo que eu disse, pelo menos, tá confirmado, né? Que é o cancelamento da luta. Nem no site do UFC mais aparece lá, ó. No site da ESPN.com, que é mais atualizado ainda que o UFC. A luta já não aparece mais. A Virna deu uma entrevista hoje pra AG Fight, falando sobre isso, né? A versão da Virna, até esqueci de falar aqui. Ela falou que pra ela recebeu que o UFC disse que a Tatiana tá com um problema médico e não lesão. Mas ela disse que ainda assim tá meio obscuro a situação. Ela não tem certeza do que aconteceu com a Tatiana. Mas, assim como eu, né, espera que não seja nada demais. Eu não tô torcendo de jeito nenhum pra que a Tatiana esteja lesionada. Pelo contrário, se eu tiver que estar errado, perfeitamente. Quero muito, inclusive, que ela volte a lutar o quão cedo, mais rápido possível. Grande lutadora. Quero ver ela em breve lutando. E, bom, se não for pra ser contra a Virna, que seja contra outra adversária. E a Virna disse que, inclusive, o UFC já ofereceu 2 lutas pra ela, uma contra a Jéssica Andrade e a outra contra a Mackenzie Dern, só que ela não tem interesse em fazer nenhuma das 2 lutas, ela quer aguardar uma possível luta aí contra a vencedora da Yan Xiaonan contra a Tabata Ricci. Ela gostaria de enfrentar a vencedora e acha até possível que essa luta não ocorra mais e que ela não volte a lutar mais neste ano, e sim em 2025. Ela planeja, se for o caso, né, se for o cenário ideal pra ela, é lutar lá por março, inclusive, vai aproveitar esse tempo aí pra evoluir, pra treinar bastante. E é isso, galera. Aí tá o que aconteceu, pelo menos a minha versão. Quem quiser ouvir da Virna lá, o que aconteceu, pode ouvir aí, ver o vídeo aí do canal do AG Fight, né? E é isso. Espero que não tenha ficado aqui um mal entendido muito grande, né? E se eu gerei algum desconforto aí, se eu fiz algum problema, causei mal em alguém, peço desculpas e é isso. Mas a notícia precisa ser dada, né? O que eu recebi lá, precisava falar. Beleza? Tamo junto. MMA Meloto, eles fazem história e eu conto.